Olá, galerinha aí do sétimo ano. Estamos se encaminhando, né, para a correção das atividades da segunda semana do mês de agosto, que ainda continua, né, falando sobre cartografia. Dessa vez nós vamos falar um pouquinho de mapas temáticos, né, ou seja, diferentes tipos de mapa. Mas antes disso, assista esse vídeo para você relembrar um pouquinho. E então para que servem? Para que servem o quê? Os mapas. Como que para que servem? Para muitas coisas, mas depende de que tipo de mapas nós estejamos falando. Os mapas físicos mostram onde há lagos, rios, mares, o relevo do lugar, como neste outro mapa. O relevo são as montanhas? Não só as montanhas. A atividade encarregada da confecção dos mapas geográficos se chama cartografia. E leve em conta que o relevo também é formado pelos vales, pelas colinas, pelas planícies ou por qualquer outra forma que tiver a superfície da Terra. Mas o que são os vales, as colinas e as planícies? Os pontos mais altos da Terra estão nas montanhas. As colinas são elevações da Terra, mas não são tão altas quanto as montanhas. E os vales são lugares que estão entre as montanhas. São chamados também de depressões da Terra. As planícies são lugares muito grandes sem nenhuma montanha nem colina. Isto é, onde a Terra tem a mesma altura em todos os pontos. A professora disse que tem muitos mapas que informam diferentes coisas. Que tipo de coisas? Olhe, aqui tem um exemplo com o mapa do mundo. Aquele da esquerda é político e o da direita é físico. Isto é, mostra quais são os relevos. Existem outros além dos mapas físicos e políticos? Claro, por exemplo, eu vi alguns que mostram quantas pessoas moram em cada lugar. Se chamam demográficos. Olha, ao lado do mapa diz o que significa cada cor. Parece que quanto mais escura for a cor, mais pessoas moram nesse lugar. E este outro é um mapa físico. Aqui também diz o que significa cada cor? Diz, olha, a cor marrom mostra onde estão os lugares mais altos. Isto é, as montanhas. E as outras cores? Bom, os lugares mais baixos da Terra estão em verde. E por que o mar tem muitas cores? Não deveria ser todo azul? O que acontece é que este mapa também diz quanta profundidade tem cada lugar. Isto também é relevo. Quanto mais escuro for o azul, mais profundo será o mar. Isso, se usam cores porque é mais fácil colocá-las para indicar coisas diferentes do que escrever. Aqui tem uma montanha, ou aqui tem um vale. Claro, seria muito confuso. Além disso, desse jeito se vê melhor e mais rápido o que tem em cada lugar. Escreva. E aí, relembraram um pouquinho sobre cartografia e os diferentes tipos de mapa, né? No vídeo fala um pouquinho dos mapas políticos e mapas físicos, né? Lembrando que os mapas políticos são aqueles que trabalham com a divisão, né, territorial de cada país, mostra a posição de cada país naquele mapa. E os mapas físicos trazem as características, né? Ou seja, clima, relevo, vegetação, tá? Estes são mapas físicos, ok? Vamos à correção das atividades. Nesse primeiro mapa aí, nós temos um exemplo de mapa político, né? Que é um mapa que mostra aí a divisão dos estados, né? Então, sempre quando a gente tem um mapa que traz o território, é um mapa político. E nesse segundo aí, o mapa demográfico, ou seja, o mapa que traz uma característica, que é a densidade demográfica, né? Que é o mesmo mapa que tem lá no vídeo. Mesmo tipo de mapa, né? Que traz a respeito do quantitativo populacional. Então, este seria um mapa físico, ok? Vamos lá. Leia o fragmento a seguir. São mapas que representam a produção do espaço econômico, isto é, as atividades econômicas de uma determinada área, bem como a distribuição de dados estatísticos, por exemplo, a receita financeira dos estados brasileiros, o índice da população economicamente ativa de uma região. A que tipo de mapa se refere o fragmento acima?
Então, os mapas econômicos, eles representam as atividades econômicas e a apropriação do espaço geográfico como consequência dessas tais atividades. Eles são importantes, né, para análise de temas relacionados como, por exemplo, a estrutura financeira daquele lugar, atividades produtivas e o mercado de trabalho, tá bom? Como que vocês vão colocar isso daí? Pode colocar assim: os mapas econômicos representam atividades econômicas e a apropriação do espaço como consequência dessas atividades. Ok? Vamos para a questão número 2. Qual é a função dos mapas históricos? Explique com base em algum fato. Para que servem os mapas históricos, né? Esses mapas históricos, eles são utilizados para representar algum acontecimento em algum período histórico, como, por exemplo, as áreas que foram colonizadas no Brasil até o século XVII, o Tratado de Tordesilhas, por exemplo. Lembra que a gente até fez um mapa lá no caderno de mapas sobre o Tratado de Tordesilhas, para a gente entender a configuração, qual lado era de Portugal, qual lado era da Espanha. Então, para isso que os mapas servem, para ilustrar, né, os acontecimentos históricos, né? Ou os mapas também das capitanias hereditárias, que é aquele mapa que divide as terras do Brasil, né? Que foram doadas para influentes lá de Portugal, para que pudessem, assim, produzir nessas terras. Então, a importância dos mapas históricos é essa, né? Para trazer para a gente, né, uma forma mais detalhada de como foi aquele período, tá bom? Não só aquele período, mas qualquer outro período histórico. Vocês podem colocar assim: os mapas históricos são utilizados para representar alguns acontecimentos históricos, como o mapa do Tratado de Tordesilhas, ok? Para a correção da questão 3. A respeito da representação do espaço geográfico nos mapas, avalie as proposições a seguir. Primeiro, os mapas são instrumentos de comunicação e servem para representar graficamente uma dada área do espaço terrestre? Sim, né? Eles servem sim como meio de comunicação representando uma área. Na 2, o objetivo dos mapas e cartogramas é representar com fidelidade todas as informações presentes na superfície terrestre escolhida. Então, o mapa ele não representa com fidelidade, ele busca aproximar, né, do real, mas fielmente assim representado, a gente sabe que ele não é, né? Então, a 2 seria falso. A 3, os mapas temáticos recebem esse nome porque são classificados de acordo com a temática específica que pretende representar. Assim sendo, o mapa pode ter como tema fronteiras e limites, a distribuição da população, o moderado do relevo e outros. Sim, nós acabamos de falar sobre isso. Mapa temático porque ele traz diferentes informações, diferentes temáticas, né? Então, verdadeiro. Então, ficou verdadeiro, falso, verdadeiro. Sendo assim, alternativa C, né? Na 4. Ao analisarmos um mapa do Brasil, que tem como tema a distribuição da população por estado, podemos verificar que a concentração populacional nos estados da região sudeste, como São Paulo e Rio de Janeiro, é bem mais elevada do que os estados da região norte, por exemplo, como Roraima e Amapá. Neste caso, que tipo de mapa demonstra essas informações? Então, o mapa que traz a respeito de população é um mapa demográfico, como vocês viram no vídeo e como vocês viram lá no mapa acima, né? Então, sempre é um mapa que traz a respeito da quantidade, do quantitativo populacional, seria um mapa demográfico, ok? Na 5. Observe os mapas a seguir para responder a questão. Então, nós temos um mapa aí, né? Um mapa bem quadradinho, né? Que traz os países aí todos em forma aí de retângulo, de quadrado, né? E tem a informação aí do lado. Ambos os mapas utilizam uma forma de representação cartográfica denominada anamórfose, que seria esse formato aí. Em uma comparação da proporção dos países representados em ambos os mapas, percebendo-se que eles mudam de tamanho. Deste modo, qual é o objetivo da anamorfose nos mapas representados? Podemos tirar algumas informações? Então, analisando aí o mapa, né, dá pra gente perceber principalmente a diferença de tamanho,
né, num determinado país, porque aquele mapa convencional que nós estamos acostumados, talvez pelo formato não dê para ver tão claramente, né, o tamanho dos países. Mas vamos lá, né? O mapa citado no fragmento aí, aliás, a anamorfose geográfica ou cartográfica é uma forma de representação do espaço geográfico em que há a distorção, né? E houve uma distorção da proporcionalidade entre o território para adequá-lo aos dados quantitativos que são representados naquele determinado mapa. No caso dos mapas representados aí, né, percebe-se que os países mais ricos são que menos possuem população, fazendo o leitor concluir assim, né, que os países mais pobres acabam por possuir um cenário mais complicado, onde a menor renda é gerada, é dividida por uma população ainda maior que a dos países mais pobres, né? Então seria um mapa também que traz, aqui embaixo tem um quadradinho, ó. É um mapa que traz a quantidade a população, né? No próprio título aí já diz também. Então, é um mapa que faz a anamorfose de uma representação onde há distorção, né? Para trazer, assim, para a gente uma visão de como é dividida a população dos países ricos e dos países pobres, ok? Então, mas vocês podem colocar assim: a anamorfose é uma forma de representação em que há distorção entre os territórios. No caso do mapa representado, percebe que os países ricos são que menos possuem população. E os países pobres possuem uma população maior. São dois mapas, né? Um mapa acima, que traz exatamente lá o tamanho, e o mapa abaixo, que traz a repartição da riqueza mundial, né? Na 6. Qual o elemento de um mapa tradicional que foi totalmente ignorado nessa anamorfose? Por que isso ocorre? Então, o elemento que foi ignorado aí, né, seria a escala. Lembra o que é a escala? É a diferença entre o tamanho real, né, e o espaço representado. Então, aí teria como a gente colocar uma escala? Não, porque há diferentes tamanhos, né, para os países aí, não respeitando o tamanho de cada país. Então, não teria como a gente reduzir esse espaço, né, porque não ficaria representado exatamente dessa forma. Olha aí o tamanho dos Estados Unidos. Os Estados Unidos aí, nesse segundo mapa da repartição da riqueza, ele é o maior, né? Então, a gente sabe que se a gente aumentar, né, como em uma escala, não é dessa forma, né? Então, no caso aí, o elemento ignorado é a escala. Se os tamanhos do território vão deformar devido às informações, não haverá escala, né, que o represente adequadamente. Como que vocês vão colocar aí? Pode colocar assim: o elemento ignorado é a escala, pois se os tamanhos do território vão se deformar, não haverá escala que os represente. Ok? Então é isso a correção dessa semana, tá? Qualquer dúvida aí, estou disponível aí para estar esclarecendo, tá bom? Tchau, tchau.